Olá, pessoal. Meu nome é Camila Tsuzuki. Eu sou pesquisadora aqui no Instituto Liberdade Digital. Eu estou aqui com a Aline Gomes, também pesquisadora, para uma conversa com a doutora Luciana Ramos sobre representatividade feminina na política. Luciana, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Seria ótimo se você pudesse começar contando um pouquinho sobre você e a sua pesquisa sobre o tema. Olá, Camila, Aline, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Luciana Ramos, eu, desde pelo menos 2011, 2012, tenho focado nas pesquisas relacionadas à representação política feminina, né? Eu passei a estudar mais esse tema no meu doutorado. Eu tive a oportunidade de ir para o Center for American Women in Politics, lá na Rutgers University, em New Jersey, onde eu tive a oportunidade de ter como minha co-orientadora ali a professora Mona Lina Crook, que é uma grande, enfim, referência aí nessa temática. E desde então eu tenho me dedicado bastante aos estudos também, relacionando aí a questão de gênero e raça na política institucional. E, né, o ano passado a gente fez aí uma pesquisa sobre as eleições de 2018, a gente procura reproduzir essa pesquisa agora para 2022, e, enfim, estou aqui super à disposição para conversar com vocês a respeito dessas temáticas. Legal, obrigada, Lu. Bom, mergulhando aí, então, nas eleições de 2020, né? A gente sabe que essa foi a primeira eleição onde se aplicou a vedação às coligações proporcionais, né? E você entende que esse cenário de alteração, né, nas coligações, em conjunto com a pandemia, ela teve impacto, na representatividade feminina na política em 2020? A proibição das coligações teve um efeito interessante, né? Porque foram proibidas as coligações para eleições proporcionais, ou seja, justamente para a eleição para vereador, né? E vereadora. E, portanto, afetou de alguma forma, né, a estruturação do jogo político e das estratégias dos partidos políticos para pensar quem seriam os candidatos e as candidatas. O que a gente pôde perceber? Em primeiro lugar, tendo sido proibidas as coligações, a gente teve, digamos assim, uma maior clareza no que diz respeito às estratégias de cada partido individualmente, em como que eles pensam a questão da inserção da mulher no ambiente político, se eles valorizam mais ou menos essa, digamos, diversidade de gênero entre os candidatos e candidatas, ou não, né? Porque antes, em termos de pesquisa acadêmica, a gente tinha sempre que fazer essa análise a partir da coligação. E aí o que acabava acontecendo? Alguns partidos, claro, se preocupavam menos em colocar colocar mulheres entre as suas candidatas, porque outros partidos dentro da coligação compensavam esse número para atingir aquele mínimo de 30% que diz respeito justamente à cota eleitoral de gênero que nós temos hoje. Então, o que a gente pôde perceber teve um maior grau de transparência, porque a gente consegue identificar claramente quem são os partidos que prestam mais atenção nisso, nessa questão, e os que não acham que isso é relevante. Então, sobre isso esse foi um aspecto importante. Agora, no que diz respeito ao aumento, por exemplo, das candidatas mulheres, a gente não houve um aumento muito significativo, né? Do total, assim, para as eleições de 2016, eram, sei lá, 32% de candidatas mulheres em 2016, passou para 33% de candidatas mulheres em 2020. Então, é uma coisa que ainda não se refletiu num grande aumento, assim, pensando ainda mais em candidatas competitivas, né? Porque isso é uma coisa importante também, porque muitas vezes os partidos acabam colocando algumas mulheres efetivamente para cumprir a cota de 30%, mas não pensam efetivamente em candidatas que tenham condições de realmente
disputar e ganhar a eleição. Né? Isso que um pouco na literatura da ciência política eles chamam de candidaturas competitivas e não competitivas. Né? Então, o que a gente vê aí em 2020 ainda é mais do mesmo. Acho que ainda não deu para ter o efeito da proibição aí das coligações, em termos de aumentar significativamente a quantidade de mulheres concorrendo às eleições e mulheres efetivamente competitivas. Acho que agora, a partir dessas eleições, talvez haja uma pressão maior, porque é mais fácil, né? Com mais transparência, a gente consegue exercitar um controle melhor. Então, tendo em vista que eu sei agora exatamente quantas mulheres cada partido escolheu para concorrer à eleição, eu posso ter um controle mais rígido, tentar entender por que esse partido se preocupa mais com essa questão e por que aquele partido não. Então, eu acho que as coisas vão começar agora, a partir de 2020, a ficar um pouco mais claras, transparentes e, portanto, permitir um controle da sociedade maior. Você acha que a pandemia, ela teve, de alguma forma, um impacto em cima desses números, em cima dessa representatividade? Na verdade, acho que a pandemia ela trouxe um obstáculo adicional, se a gente for pensar na inserção de mulheres, digamos, que nunca participaram de um pleito, né, de uma eleição, digamos assim. Por que isso? Né? Porque, em geral, quando você quer se inserir na política, você tem que participar de muitos eventos, você tem que conhecer as pessoas, bater, né, dar tapinha nas costas, se expor, né? E é mais difícil se expor virtualmente, né? Primeiro porque ainda a internet não atinge todas as pessoas no Brasil, né? Aliás, atinge um percentual que ainda não está longe do ideal. Então, nem todo mundo tem acesso. Mas o que a gente viu, que mesmo na pandemia, acho que teve talvez uma intenção, né, de alguns governos aí de não chamar tanta atenção para a questão da saúde pública e tal. Então, mesmo assim, a gente imaginava que seria uma campanha muito online, mas teve sim campanha de rua, né? Então, eu acho que as pessoas que conseguiram, as mulheres em especial, que conseguiram bastante voto, elas o fizeram, né, especialmente aquelas novas na política institucional, elas conseguiram porque, de fato, fizeram campanha de rua e se aproximaram de algumas pessoas, né, a despeito de todo o risco à sua saúde, dos seus familiares e amigos. Então, assim, a pandemia teve um efeito, mas, por exemplo, em termos de candidaturas, não aumentou muito. Em termos de eleitas, se a gente for olhar no global, também não teve um grande aumento. Né? A gente teve um aumento, sim, por exemplo, em algumas capitais, que aumentou significativamente lá o número de mulheres eleitas, né? Como em Porto Alegre, por exemplo, São Paulo teve um aumento também. Mas isso talvez se deva pelo fato de que este eleitorado, que está sim conectado, tenha conseguido tomar contato com essas candidaturas, mas via internet. Né? Então, assim, a gente ainda não consegue mensurar o efeito, mas a gente sabe que teve algumas mudanças. Mas, embora a gente tenha achado que ia ser muito online, teve também campanha de rua. Mas eu diria que onde aumentou mesmo a representação feminina já é naqueles territórios, naquelas cidades que já estão conectadas a esse debate de maior diversidade, de maior inserção de mulheres. Portanto, em algumas capitais. Legal. Então, acho que já é um movimento natural, no fundo. Uhum. Não teve, assim, uma mudança de direcionamento por conta da pandemia. Entendi. E falando um pouco sobre as cotas, né? Uma das conclusões do estudo Candidatos em Jogo, que você conduziu, né, junto com outras pesquisadoras dentro da GV, foi de que não existe uma interpretação clara e consistente sobre o que seriam as candidaturas laranja, né? E o que torna todas essas ações judiciais uma loteria, né? Acho que essa é uma das conclusões que vocês chegam, e que em algumas dessas ações, a conduta ela só seria sancionada se as candidaturas laranja fossem decisivas para que o partido atingisse a cota, ou seja, se trata, naqueles casos, se tratou só de preencher números, né, de preencher vagas.
Mas a gente sabe que esse não é o objetivo das cotas, né? O que você acha que falta, tanto do ponto de vista normativo ou por parte da atuação do judiciário, para atingir os fins dessa ação afirmativa? Em termos normativos, eu não sei se há muito mais o que se possa fazer caso se decida manter esse modelo de cotas, que são as cotas de candidaturas, né? Ou seja, no início do processo eleitoral, você estabelece ali uma lista de candidatos que são selecionados entre os filiados e filiadas do partido, mas que, por mais que eu cumpra ali o mínimo de 30%, é aquilo, ainda tem toda a eleição, saber se essas mulheres terão ou não recursos financeiros para custear a sua campanha. A gente sabe que campanha no Brasil é muito cara, porque né, a gente vive num sistema aí de lista aberta e representação proporcional. Então, os candidatos e candidatas não concorrem apenas com os candidatos e candidatas dos outros partidos, mas também dentro do seu próprio partido, né? Então, é muito desgastante, é muito caro, é muito custoso fazer campanha no Brasil, especialmente para os cargos de representação proporcional. Então, assim, se for para manter as cotas de candidaturas, uma possibilidade seria, por exemplo, criar alguns incentivos aos partidos que não só estabeleçam um percentual mínimo ou um percentual maior do que o mínimo, que é o que a gente deseja, de candidatas mulheres, mas de fato eleger mais mulheres. Então, um incentivo poderia ser o seguinte: para o partido que elegeu mais mulheres, esse partido vai ganhar, por exemplo, não sei, o dobro do fundo eleitoral, que ele ganharia se ele tivesse eleito só sei lá, o patamar mínimo aí de mulheres que ele tem eleito nos últimos anos, né? Digamos assim. Então, você tem que estabelecer alguns limites e, de repente, criar incentivos. A gente sabe que os partidos são atores estratégicos e que pensam muito em conseguir poder e também conseguir dinheiro, né? E conseguir dinheiro significa conseguir mais dinheiro para a campanha, especialmente, seja do fundo eleitoral, seja do fundo partidário. Então, acho que uma medida interessante, que já foi, inclusive, abordada aí num projeto de lei que foi criado pelo Ministério Público de São Paulo, junto a diversas organizações da sociedade civil, especialmente essas que se preocupam com a maior inserção de mulheres na política, elas fizeram essa proposta, né, legislativa, ainda está ali em tramitação, mas eu acho que a gente pode, digamos assim, mudar um pouco a lógica de trabalhar na base da obrigação e da sanção em caso de descumprimento, mas trabalhar um pouco também na chave dos incentivos, para de fato fazer com que os partidos, primeiro, entendam a importância, né, de eleger mais mulheres, especialmente, né, também mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans. A gente sabe que mulheres não são um grupo homogêneo. Então, nessa perspectiva um pouco de conscientizar e, ao mesmo tempo, de falar, olha, você vai ganhar aqui mais recursos se de fato você eleger mulheres. Por quê? Por que essa questão do incentivo, né? Onde que ela afeta, digamos assim? Ela afeta justamente na escolha de mulheres que de fato sejam competitivas, né? Ou seja, mulheres que de fato tenham chances de levar uma campanha até o final e de fato se eleger. Porque a gente sabe que as mulheres passam uma série de dificuldades ao longo da campanha, né? Então a gente vê que tem muita, por exemplo, desistência. Por quê? Sei lá, pode ser que ela tenha percebido que tenha ficado doente, descobriu uma doença grave, tem que abandonar a campanha. Ou então descobre, por exemplo, que né, ficou grávida no meio da campanha. Né? A depender das condições da gravidez, isso pode permitir que ela faça campanha, mas algumas vezes não. Outra, muitas mulheres sofrem muita violência, violência, né, sexual, psicológica, etc., ao longo da campanha. Então, isso é também um problema que acaba afastando as mulheres, né, de concorrer. Então, é muito importante que quando os partidos selecionarem as candidatas, que eles, de fato, pensem também nas condições necessárias para garantir que ela vá até o final da campanha de uma forma minimamente razoável,
com recursos, com proteção, etc., e que tem a chance de se eleger. Então, isso se a gente for manter esse sistema de cotas, que é as cotas de candidaturas. Mas uma outra possibilidade que muitas pessoas especialistas vêm aventando é a mudança do modelo de cotas. E aí a gente teria também, em termos normativos, de não pensar numa cota de candidatura, ou seja, de estabelecer um mínimo de candidatas mulheres no início do pleito eleitoral e deixar o jogo correr, né, por mais difícil, doloroso, complicado que ele seja, mas você afetar lá na ponta o resultado. Então, é estabelecer reserva de assentos. Então, eu quero ter 30% de presença de mulheres nas câmaras legislativas, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, seja na Câmara de Vereadores. Então, eu estabeleço um mínimo de 30% de cadeiras reservadas a essas pessoas. E aí, é claro, eu vou fazer com que todas elas concorram a esse mínimo de cadeiras, né? Então, claro que aquelas que foram melhor eleitas, né, tiveram mais votos, especialmente ali de acordo com o quociente eleitoral, serão essas que ocuparão essas cadeiras, mas pelo menos eu garanto uma representatividade mínima, né? O que não acontece hoje, porque por mais que eu tenha um mínimo de 30% de mulheres candidatas, quando eu atinjo esse patamar mínimo, a gente pode ver que a representação nas casas legislativas acabam sendo ali em torno de 13, 14, 15%. Não passa disso, né? Então, o melhor resultado que a gente teve desde a redemocratização no âmbito da Câmara dos Deputados, estou falando realmente no nível federal, foi a eleição de 77 mulheres em 2018, de um total de 513 membros da Câmara dos Deputados, e o que gerou um resultado aí de 15% de representação feminina. Foi o melhor resultado. Então, vejam, a subrepresentação no Brasil é tão grande que para chegar em 15% a gente comemora, né? Só que o Brasil ainda está na rabeira dos países do mundo, e especialmente em termos de representação regional. Ou seja, por que é importante comparar, né, o Brasil com seus vizinhos? E não, por exemplo, necessariamente comparar o Brasil com a Noruega, o Brasil com a Suécia. Porque tem questões culturais importantes que afetam essa dinâmica toda, né? Vocês sabem bem. Então, países como a Noruega, a Suécia, são vistos como países que têm já um nível de igualdade de gênero mais próximo do que seria ideal, né? Nenhum deles chega na questão 50-50, né? Na paridade de gênero, em todos os setores da sociedade, como igualdade de salários, igualdade no grau de educação, saúde, etc. Mas pelo menos eles estão mais próximos disso. Mas o que eu estou dizendo a gente tem que comparar, então, por isso a gente tem que comparar com países que têm uma cultura realmente machista, homofóbica, semelhantes a nós, que são os países, né, nossos vizinhos aqui da América do Sul. E se a gente for pensar, o Brasil está muito atrás da média regional, né? Então, a média regional acho que está em 36% de representação de mulheres na Câmara Federal, nesses países da América Latina, e o Brasil está com 15%. Né? Então, a média mundial é um pouco abaixo da média da região. Ou seja, comparando o Brasil com seus iguais, a gente está numa situação muito ruim. Então, a gente efetivamente precisa sair dessa situação. E veja, a política de cotas, no modo como ela foi estabelecida, ela não tem gerado os bons resultados. Claro que não é pela política em si, mas é por tudo que envolve, né? Todas as regras do jogo. Então, é o sistema eleitoral de lista aberta, o que é diferente, por exemplo, do México, da Argentina, onde ter um sistema de cotas de candidaturas funciona porque as cortes eleitorais reforçaram essa política dizendo, olha, você precisa colocar as mulheres dentre as primeiras posições da lista, né? Então, isso garante ali um mínimo de representatividade. Então, por exemplo, se na Argentina um partido tem voto suficiente para eleger 3 cadeiras, e aí eu tenho, a cada 3, eu tenho uma mulher, então isso garante a eleição de pelo menos 33%, né, de mulheres. O que não acontece no Brasil, porque nosso sistema de lista é diferente. Além disso, eu preciso de muito dinheiro.
Existem partidos no Brasil que não se deram conta da relevância disso ainda, portanto, não investem nas candidaturas de mulheres. Então, tem uma série de questões que a gente passa e que impedem que essa política de cotas, embora ela tenha sido muito importante, ela é significativamente, assim, extraordinária do ponto de vista simbólico. Por quê? Porque ela também contribuiu, né, para que o STF e o TSE determinassem que esse patamar de 30%, inspirado na lei de cotas lá de 97, servisse também para estabelecer um patamar mínimo de cotas de recursos financeiros para as mulheres, o que também teve um efeito muito importante. A gente mediu isso na pesquisa, então, de fato, mais recursos foram destinados às campanhas de mulheres depois da decisão de 2018 do TSE e do STF, que determinou a destinação do percentual mínimo de 30% dos recursos do fundo eleitoral e também dos recursos do fundo partidário destinados à campanha, que fossem para campanhas de mulheres. E isso ampliou o número de recursos que foram para as mulheres de forma geral, e pode sim, a gente não detectou uma relação de causalidade, mas pode ter sim influenciado no aumento do número de eleitas para a Câmara dos Deputados. Né? E a gente está aí tentando fazer esse mesmo cálculo ainda para as eleições de 2020, até porque acho que o resultado das prestação de contas total sai hoje, né? Então a gente ainda não tem esses dados, mas a gente imagina que isso vai ter um efeito importante. Então, assim, como você perguntou, em termos normativos, o que dá para fazer? Se a gente for manter o mesmo modelo de cotas, acho que a gente tem que pensar em políticas de incentivo para os partidos que mais elegerem mulheres de fato. Se a gente quiser adotar um outro modelo de cotas, em termos normativos, mudar para reserva de assentos, porque isso é capaz de afetar a representação feminina já direto lá na ponta, né? Olhando para o número de cadeiras efetivamente. Legal. E a gente estava vendo uma pesquisa, né, da Gênero e Número, divulgada recentemente, que ela mostra que ela comenta, né, que muitos partidos, agora nas eleições de 2020, eles não atingiram a cota dos 30% de candidaturas femininas, né? Mas a gente sabe que teve uma previsão dentro das resoluções eleitorais de que o juiz poderia cassar a chapa caso a cota ela não fosse atendida. E daí eu queria te ouvir um pouquinho, né? Por que mesmo assim a gente ainda enfrenta esse cenário, né? Só para te dar um pouco mais de contexto, acho que a pesquisa deles foi divulgada logo depois que fecharam, né? Acho que talvez um tempo depois que fecharam as listas de registro de candidaturas dos partidos, mas isso foi ainda lá no meio da eleição, né? E eu queria te ouvir um pouco como que funciona essa questão de cassação o dispositivo, né, que prevê que os juízes podem cassar as chapas caso eles não atinjam esses 30%, e por que a gente ainda pode ver esse tipo de situação acontecendo no país? Assim, essa pesquisa é super interessante porque realmente mostra que ainda há um descumprimento, né, dessa política de cotas por parte dos partidos políticos, ainda hoje, né? Então, em 2020, pensando lá quando foi feito o levantamento pelo Gênero e Número, se passaram, né, assim, praticamente mais de 2 décadas desde a aprovação da lei, e a gente vê ainda um descumprimento reiterado. O que explica isso, né? A gente vê que ainda hoje existe uma enorme resistência dos partidos políticos em incluir não mulheres, né, de forma geral, mas assim grupos que possam vir a disputar o poder daqueles atores que já estão estabelecidos dentro do cenário político institucional. Então, quando a gente fala em recrutar pessoas para se candidatar, algumas vezes, por exemplo, nem tudo está no controle dos partidos. Então, pode ser que eles escolham uma pessoa que eles não apostem naquela pessoa, né? Enfim, numa mulher, ou numa mulher negra, ou numa mulher trans. Mas acontece que ela tem uma capacidade de
angariar votos, de mobilizar pessoas e tudo mais, pode ser que ela venha a ser eleita. Para o partido, no fundo, isso é bom. Mas isso pode tirar espaço daquelas pessoas que o partido efetivamente queria que ocupasse poder. Então, quando a gente pensa em disputa de poder, tem muita coisa em jogo, né? E os partidos têm essa resistência de incluir outras pessoas dentro desses espaços, porque, querendo ou não, quer preservar o poder dos seus colegas, né, dos seus correligionários e tudo mais. A gente sabe que a política funciona muito dessa forma. Então, isso é um problema de saída. Legal. E, assim, as cotas, elas são checadas no momento do registro, né? No momento que o partido faz o registro de candidatura. E existem outros momentos durante o processo eleitoral que isso é verificado, Lu? Ou para você, ou é só mediante denúncia? Como que funciona isso? Uma ótima pergunta, porque sim, né, existe lá o momento do registro, né, então eles têm que demonstrar ali o DRAP, né, o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, e uma das coisas que os juízes eleitorais avaliam é justamente se houve cumprimento desse mínimo de 30% das cotas de gênero, né, então, que no caso aí fica sempre o mínimo de 30% para as mulheres, que também é uma questão, né, porque o piso, né, estabelecido para as mulheres acaba muitas vezes sendo o teto. A gente não tem partidos que colocam 60% de mulheres, né? Esse também é um ponto a ser observado. Mas fato é que os juízes avaliam o cumprimento da política de cotas apenas no momento do registro, ou seja, no momento, né, no T0 ali, no momento inicial das eleições. Mas a gente sabe, como eu estava dizendo, que acontece muita coisa no meio da campanha, né? E então, por exemplo, partidos que prometem recursos para as candidatas, falam, não, venha se candidatar, eu vou apostar em você, eu vou te dar recursos financeiros. Acaba que chega ali do meio para o final da eleição, a mulher ainda não recebeu esse dinheiro do partido, ou ele vai repassar isso 2 dias antes de acabar a eleição, e ela vai ter que ter assumido muitas dívidas até então, né, para poder pagar os serviços todos, né, relacionados à campanha, ou ela nunca vai receber, e essas mulheres vão ficar endividadas, por exemplo. Isso pode fazer com que elas desistam, né, de concorrer, depois desistam da política, porque isso pode afetar a vida delas, né? Como a gente sabe, existe aí uma divisão sexual do trabalho ainda hoje na sociedade brasileira, né? Por mais que muitas mulheres tenham passado a trabalhar fora e de forma remunerada, né? Ainda existem, sim, muitas mulheres que trabalham em casa e cujo trabalho doméstico não é remunerado, né? Embora ele seja um trabalho significativo. Isso faz com que, por exemplo, as mulheres tenham menos receita, tenham menos renda para depositar nas suas campanhas. Então, por exemplo, elas dependem muito dos recursos do partido, ou então dos recursos obtidos por meio de crowdfunding, sei lá. Né? A questão é que elas também têm menos tempo para se dedicar à campanha, porque, em geral, a sociedade ainda impõe às mulheres o zelo com a família, né? O zelo com os filhos, o zelo com os pais, né? Porque a gente está nesse momento de mulheres na geração aí de 30, 40, a geração, né, como dizem, sanduíche, né? A mulher é o que fica no meio, tendo que cuidar tanto da geração dos seus pais e avós, quanto dos seus filhos, né? Então, é uma carga de trabalho extenuante, absurda, né? Então, o que eu diria muita coisa acontece durante a campanha. E o que acaba acontecendo? As autoridades, né, as autoridades eleitorais, enfim, as autoridades de controle, acabam tendo como único recurso para averiguar o cumprimento das cotas ao longo da campanha as denúncias. Então, ou ela tem que esperar as denúncias de mulheres, de pessoas conhecidas dizendo, olha, eu tive um problema aqui, o partido não me deu esse apoio, ou então, olha só, eu nem sabia que eu estava concorrendo e agora. E aí sim, é só a partir dessas manifestações que você consegue identificar algum tipo de irregularidade, né, ao longo da campanha. Mas o fato é que a legislação em si, ela não, digamos, obriga que o partido cumpra com o percentual mínimo de candidaturas ao longo de toda a campanha. Mas aí, por isso entra numa outra chave, né? Então, a gente teve uma decisão importante do Tribunal Superior Eleitoral
estabelecendo uma ação específica para poder questionar esse tipo de irregularidade, né? Então, e ao longo da campanha. Só que, veja, isso veio do Tribunal Eleitoral, isso não está previsto em lei. Então, basicamente, o que o juiz eleitoral pode fazer é analisar a lista no início da campanha. O resto, ele depende de organizações da sociedade civil que, de fato, fiquem ali controlando, ou então que contem com o apoio das próprias candidatas e que abram canais de denúncia, canais de escuta, canais de acolhimento, para que essas candidatas possam vir até esses espaços e realmente reclamar, né? Então, o próprio Ministério Público de São Paulo, nas eleições de 2016 e mesmo de 2018, abriu esse espaço e, com isso, conseguiu informações para depois serem propostas ações judiciais contra os partidos, para que eles fossem, de fato, sancionados a partir aí da configuração de algumas candidaturas laranjas e tal. Claro que quando isso é feito pelo judiciário, a gente tem o problema que a gente detectou no capítulo 2, né, do livro Candidatas em Jogo, que é a questão da loteria. Então, a gente não tem uma definição clara, juridicamente falando, do que seria uma candidata laranja, ou de uma candidata que é usada apenas para cumprir a cota, mas que não é uma candidata real ou competitiva. Embora a existência de candidaturas competitivas e não competitivas faça parte do jogo eleitoral, a gente precisa entender quais delas são efetivamente fraude. E isso o direito não estabelece, e os tribunais eleitorais que têm a missão de interpretar a lei eleitoral também não o fazem de forma homogênea. E isso pode ser um problema, porque muitas vezes as mulheres, muitas vezes não, aí sim é uma obrigação legal. As mulheres são colocadas na posição de réis, né? Porque todos os candidatos e candidatas devem responder também. Ou seja, muitas vezes essas ações judiciais podem gerar efeitos muito maléficos às mulheres, porque inclusive elas mesmas podem ser punidas sem saber que elas eram laranjas. Então, assim, é uma situação muito delicada. Não estou dizendo que é ruim o trabalho que o Ministério Público faz, não. Ele é muito bom, ele precisa mobilizar a justiça para que ela seja provocada a responder sobre isso. Mas a gente ainda não chegou num grau de maturidade para realmente estabelecer critérios claros do que seriam essas irregularidades e em que medida partidos devem ser punidos, líderes partidários devem ser punidos, e não dividir a responsabilidade com as candidatas, que muitas vezes não sabiam que eram candidatas de fachada e não concorreram para essa irregularidade. Então, a gente está num momento muito crucial de definição do que são essas candidaturas irregulares e como responder a isso, né? Então, a gente está aprendendo, a gente está no começo. Então, como a gente depende de denúncias, como a lei não é clara, como a lei não estabelece um critério de candidaturas laranjas, não estabelece critérios de fraude eleitoral no que diz respeito a recrutamento de candidaturas não competitivas, a gente está ainda aprendendo e engatinhando nessa questão, mas a gente tem muito, muito ainda a avançar. Legal, obrigada, Lu. Lu, eu queria te fazer umas perguntas agora mais focado em violência de gênero. Eu queria saber como a violência de gênero costuma se manifestar, como ela se difere da violência política sem esse viés de gênero, e se o discurso violento contra uma mulher candidata é sempre caracterizado como violência política de gênero. Perfeito, Aline. Assim, a violência contra uma mulher, por exemplo, em campanha, né? Ou, portanto, uma mulher candidata, ou uma mulher já ali ocupando cargos legislativos, a gente está num processo, né, no Brasil, de chamar isso de violência política de gênero. Isso ainda não é claro, não existe uma legislação no Brasil a esse respeito. A gente está avançando e quer se avançar mais. Então, a gente teve ataques reiterados, né, aí contra mulheres trans, né, em campanha. Então, algumas tiveram suas propriedades alvejadas com tiro, dando aí sinais claros de determinados grupos de que
a política institucional não é lugar para essas pessoas, né? E isso é muito sério. Então, você está tentando evitar que mulheres trans e mulheres transnegras, muitas vezes, está tentando dizer para elas, olha, não venham aqui. Então, assim, vocês foram eleitas, mas esse espaço não é para vocês. Isso é, enfim, é o extremo da não aceitação, da intolerância, desse cenário de maior inclusão aí de pessoas pertencentes a grupos minorizados na política institucional. Então, isso é algo muito sério. No Brasil, sim, já existem propostas legislativas em trâmite. Então, o que eu te diria? Que sim, né? Mulheres que estão em campanha, muitas vezes elas são assediadas, ou então algum membro do partido fala assim, nossa, mas você não acha que você é muito bonitinha para estar aqui? Ou então, você deveria estar sendo, sei lá, sendo modelo, você não devia estar aqui. Imagina, nossa, mas eu acho que, nossa, você conseguiu muito dinheiro, né? O que você fez? Você provavelmente deve ter tido relações sexuais com alguém, né? Do tipo assim, então a violência, ela tem as mais variadas facetas. Então, seja uma violência, uma tentativa de estupro mesmo, né? Uma violência sexual, seja por meio da violência psicológica, da violência de tentar diminuir essa pessoa, enfim, todas aquelas facetas voltadas à violência contra a mulher, ela se exercita também no ambiente político. E o que é muito drástico, se você for pensar, uma mulher que está em campanha, uma mulher que está passando pela primeira vez por uma campanha eleitoral, isso pode afastá-la por todo sempre. Então, você acaba tirando muitas mulheres do jogo político para sempre, né? Então, a violência, respondendo talvez uma das primeira pergunta, como ela se manifesta? Ela se manifesta de todas essas formas. Violência psicológica, violência sexual, né? Então, passar a mão aqui, desculpa, foi sem querer, né? Então, assim, são os mais variados desenhos que eu ouvi já de candidatas e mesmo de mulheres eleitas contando sobre os episódios que tiveram que enfrentar e que muitas vezes elas têm que responder com um sorrisinho amarelo e seguir em frente, né? Mas isso tem um efeito importante na saúde mental e tudo mais, né? Então, o que está se querendo construir é realmente uma definição de violência política de gênero, porque quando você faz isso dentro desse ambiente, né, o que você faz é reduzir as chances dessas mulheres quererem participar da política. E quando você retira algumas dessas mulheres, você já diminui as chances delas serem eleitas e de, portanto, ocuparem esses espaços. E mesmo aquelas que são eleitas e que já estão aí na vida parlamentar, veja, tem um reflexo enorme, veja o que aconteceu com a Isa Pena, né? A gente teve uma sanção ainda muito pífia diante da cena estarrecedora, né? Que ficou ali transparente para toda a sociedade, né? Para o mundo inteiro. Então, assim, não dá para dizer que foi sem querer, não, foi proposital, né? Violência como que sofreu Maria do Rosário há algum tempo atrás, então, de ouvir aquelas palavras chulas, né? De um deputado que atualmente, coincidentemente, é o presidente da República. Então, isso tudo é muito problemático, porque realmente afasta as mulheres desses espaços. E afasta de um jeito que é uma estratégia sendo adotada por grupos que não querem ver essas pessoas lá. Né? Isso é muito sério. Quando não, retiram a vida dessa pessoa, né? Como claramente é o caso da Marielle. Então, a gente tem um cenário que acaba ficando mais claro agora, porque tem mais mulheres se candidatando, mais mulheres tentando ocupar esses espaços, e mais mulheres sendo eleitas. Né? Então, se por um lado a gente tem um cenário positivo nesse sentido, a gente sempre, quando a gente avança um pouco em termos de direitos, a gente tem o backlash, né? Então, é aquela coisa de querer alguns grupos que não aceitam esse tipo de inserção dessas pessoas acabam tendo reações a ponto de querer retirá-las dali, né? E de conter esse avanço. Então, a gente está exatamente neste momento, né? Então, a gente também teve aí um número importante de mulheres trans eleitas, né? Também,
isso é digno de nota, mas a violência política de gênero também está sendo destinada a elas. E tem um ponto problemático aí, porque muitas dessas mulheres, elas fazem parte daqueles coletivos, né? Então, de mandatos coletivos. E que algumas vezes, e eu acho que é assim que está sendo delineado a propósito, que é um tanto quanto desafiador, é pensar que essas mulheres que, por exemplo, não são a cabeça de chapa ali do mandato coletivo, que talvez elas não tenham o direito de se considerar que passaram por uma violência política de gênero. Então, acho que esse é um ponto também de reflexão que precisa estar dentro dessa discussão. Sim. Puxando um pouco o que você falou sobre as co-vereadoras aqui na Assembleia de São Paulo, a gente teve vários casos como a Caroline Yara e a Erika Hilton que sofreram violência, são mulheres trans, e sofreram violência de gênero. E a gente também teve uma pesquisa recente falando que a Manuela Dávila foi uma das candidatas que foi mais alvo desse tipo de violência, se não me engano, no Twitter. E aí eu queria saber um pouco o que você acha que está sendo feito para combater esse cenário, o que deveria estar sendo feito. O que basicamente está sendo feito é realmente tentar se inspirar, por exemplo, em legislações estrangeiras, como, por exemplo, no caso da Bolívia, que tem uma legislação sobre violência política de gênero muito bem construída, muito bem delineada, porque lá, por exemplo, né, a gente tem problemas que são os seguintes: algumas mulheres elas se elegem por um distrito eleitoral, mas elas são ameaçadas de morte, ameaçam sua família para que elas não assumam aquela posição depois de eleitas, então que elas não façam, né, a diplomação e tudo mais. E aí elas têm que fugir para as cidades vizinhas. Então, assim, isso era muito, muito evidente, né? Ainda né? Essa é a realidade da Bolívia. Então, foi construída ali uma política pública de realmente olhar para esse fenômeno e olhar com seriedade. É um pouco o que foi feito no Brasil com o feminicídio, né? Então, é você mostrar que sim, é uma violência de gênero. Pelo fato dela ser mulher, ela foi morta pelo ex-companheiro, pelo companheiro, marido, etc. Então, o que está se querendo fazer no Brasil é se amparar nessa legislação internacional para estabelecer realmente medidas concretas que reconheçam esse fenômeno de que existe, sim, violência política contra as mulheres, pelo fato de serem mulheres, e também de estabelecer medidas concretas de proteção, de tentar realmente evitar esse tipo de fenômeno. Então, acho que isso é algo que está, né, em pauta, né, no Brasil, no legislativo brasileiro. Então, a gente já tem propostas legislativas nesse sentido, algumas melhores, outras piores, mas que eu acho que a gente está, pelo menos, iniciando esse debate, o que já é uma grande coisa, né? E pensando aí nas co-vereadoras, pensar também que já que existe esse fenômeno dos mandatos coletivos, é importante também fazer com que essa proteção chegue às co-candidatas e, né, se eleitas, as co-vereadoras, as co-deputadas e tudo mais. E isso precisa ser muito bem pensado. Então, mas aí a gente tem um problema, né? Porque o TSE não, digamos assim, não reconhece o mandato coletivo formalmente, né? Então, eu não posso ter como nome de urna mandata ou bancada ativista ou algo assim. Eu preciso ter o nome de uma pessoa porque é assim que funciona o sistema, pelo menos até hoje. E não é que o TSE feche os olhos para esse fenômeno, eles sabem que acontece, mas a partir do desenho, né, que o sistema lá do Divulga Cândido está construído, eu preciso de um nome, cabeça de chapa. Só que isso gera problemas em termos de proteção contra essa violência de gênero. Então, acho que o que a gente precisa fazer, né, para avançar na legislação, para que ela seja bem construída, é importante sentar com todos os atores ali e atrizes envolvidas. Então, membros do Tribunal Superior Eleitoral, membros ali do setor de informática e de formatação do sistema, para ver se é possível, realisticamente, considerar aquela chapa como um mandato realmente coletivo, né, como pessoas ali em co-candidaturas, né, porque isso é fundamental. Então, não adianta
também o pessoal, né, do direito penal ali, começar a pensar uma política sem envolver os outros setores, como o setor eleitoral, e também, certamente, o digital, né? Porque a violência no ambiente online, ele se faz ainda mais duro, né? Porque também tem muita gente que se torna muito mais forte, corajosa e poderosa no ambiente online, porque não está necessariamente dando sua cara a tapa, como no ambiente real, né? Então, e isso é muito problemático, porque aí você também, né, no mundo virtual, você fazendo essas ameaças, esses ataques, você ainda consegue alguns, né, apoiadores desse tipo de violência cometida no ambiente online e que gera um efeito psicológico assim muito prejudicial, muito danoso, porque vem como uma onda gigantesca, né? Coisa que você não tem necessariamente na vida real. Então, você recebe um xingamento na rua, se reúne um grupo de 10, 15 pessoas para fazer isso, mas assim, quando você tem, tipo, 1 milhão de pessoas curtindo aquela ameaça, isso ganha uma outra proporção, né? Então, vocês, exatamente, do Instituto, têm uma dimensão muito maior e melhor do que a minha, mas é assim que eu vejo, tipo, uma maré, um tsunami de ameaças quando isso se dá no ambiente online, porque quase todo mundo tem acesso, todo mundo pode curtir, e é fácil fazer isso, né? Pode ser até uma reação pouco pensada sobre o efeito que isso pode gerar. Então, você segue ali um pouco no efeito de uma torcida, né, de futebol, sem pensar muito, mas pode causar um efeito avassalador. Então, a gente precisa pensar também, dentro dessa política de violência, política de gênero, como lidar com isso no ambiente online. O que eu acho que é ainda mais desafiador, porque a gente sabe que existem correntes que falam, não, as pessoas precisam se autorregular, né? As plataformas não têm um papel em conter isso, mas não sei, alguma coisa precisa ser feita, porque isso é muito problemático. Então, eu não sei exatamente qual é o caminho, né? Espero as pesquisas do Instituto de Liberdade Digital e outras pesquisas sobre efeito, né, da violência política de gênero no ambiente online, mas isso é algo que tem que estar na mesa e desde o momento inicial. E que algumas propostas legislativas ainda não lidam com essa questão. Legal. Luciana, caminhando já para o final da nossa entrevista, eu queria saber um pouco sobre as suas expectativas para as eleições de 2022 com relação à representatividade da mulher na política. Eu acho que as expectativas não são ruins, mas assim, eu espero realmente que avance, porque eu acho que teve, né, primeiro, um efeito importante das cotas dos recursos de campanha, né, dos fundos partidários, acho que serviu para alguma coisa. Se não teve um efeito imediato, teve um efeito colateral, pelo menos, de aumentar a representatividade na Câmara dos Deputados, que acho que isso é digno de nota, mas a gente precisa ver se isso vai realmente se consolidar em 2022. A minha expectativa é de que sim, né? E a minha expectativa é mais alta no sentido de que a gente consiga, inclusive, incluir mais mulheres negras, tendo em vista também a decisão do TSE e do STF de estabelecer a distribuição proporcional para candidatos negros e negras, né? Então, a gente viu, por exemplo, um resultado importante da pesquisa Candidatas em Jogo foi o de que a gente aumentou a receita de campanha para mulheres, tendo em vista a decisão, né, do mínimo de 30% ali dos recursos, que a gente chama de cotas cotas de financiamento, mas quem mais recebeu esse dinheiro foram as mulheres brancas, né? E até, enfim, o resultado dessa pesquisa foi usado na decisão ali do ministro Luiz Roberto Barroso, para ele realmente tomar a frente na decisão, que ele foi o relator, para pensar nessa distribuição proporcional de recursos, pensando também no marcador de raça e não apenas de gênero, né? E aí, portanto, o que a gente espera é que, como o dinheiro faz diferença numa campanha eleitoral no Brasil,
ele não é o único fator que explica, né, o resultado eleitoral, mas ele é um dos fatores primordiais. E tendo em vista essas previsões de distribuições mais proporcionais de recursos para tanto mulheres negras, quanto homens negros, a gente vê que isso pode ter um efeito importante e reverter o resultado que a gente encontrou em 2018, que, por exemplo, fez com que a distribuição entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, fosse determinado pelo marcador de raça. Ou seja, quando em 2014 quem mais recebia recursos eram os homens brancos e os homens negros, e as mulheres brancas e depois as mulheres negras ficaram em terceira e em quarta posição, o que acabou acontecendo é que, em termos proporcionais, as mulheres brancas superaram os homens negros. Então, o fator, o marcador ali determinante na distribuição dos recursos passou a ser raça. Então, homens e mulheres brancos ficaram nas duas primeiras posições e homens e mulheres negros foram para as últimas posições. Então, o que a gente quer é tentar reequilibrar um pouco isso, né? Então, tanto em termos de gênero quanto raça. E vamos ver, então, se essa decisão, que já teve efeitos para 2020, vai ter algum impacto também em 2022. Então, minha expectativa é que sim, a gente aumente o número de mulheres eleitas e aumente também o número de mulheres negras eleitas e, quiçá, mulheres trans, né, também, e eventualmente mulheres indígenas, né, porque a gente tem uma representante hoje só, o que é muito, muito baixo. E assim, então eu tenho altas expectativas, vamos ver o que acontece. Pelo menos em termos da representação proporcional, né? Eu não vou me arriscar aqui a falar em termos de representação majoritária, né, tanto nos governos estaduais quanto no governo federal, porque a lógica, né, das eleições é um pouco diferente. Então, eu prefiro me ater mais nas eleições proporcionais. Então, sim, eu vou ser otimista. Legal. Luciana, eu queria te agradecer novamente por ter tirado um momentinho aí do seu dia, nesse 8 de março, para falar com a gente sobre representatividade de gênero e a realidade da participação da mulher na política. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês nesse Dia Internacional da Mulher, dia, como sempre, de muitas lutas, para a gente rememorar as pessoas que vieram antes da gente, que conquistaram muitos direitos, e nós que estamos aqui tendo esse debate tão importante para que a gente siga nessa luta.